Eu vou dizer o que está acontecendo. A gente tem lá no topo o planeta que tem um kippah na cabeça, né? Que é o judaísmo. O Saturno representa o judaísmo. Não sei se vocês sabem, Saturno representa o Senhor dos Anéis, né? É por isso que tem o filme Senhor dos Anéis. E ali, ó, o Xi Jinping, a ampulheta, o Trump no meio, presidente do FMI, Zelensky, lá embaixo, um grande segredo envolvendo dinheiro, e o Vladimir Putin. O dinheiro chinês, o dólar, o míssel, vacina, átomo. Veja ali que tem um gráfico de finanças, mercado subindo, né? Que é um ano próspero, um ano que vai dar dinheiro, poluição, tudo de novo, e um monte de coisa, derretimento de geleira, fábricas, tirando conspiração. Vamos lá, vamos falar o que é. Fato. Pode parecer ser dedinha, mas ao mesmo tempo parece uma pintura, né? Sim. Agora, vê só, tem esse olho aqui, né? Sim. Certo? Mas descendo aqui tem o nariz. Olha só. Sim. E descendo mais tem a boca. Ó, então tem um rosto escondido aqui. Aí eles dizem que esse olhar, esse nariz e essa boca esconde o rosto do Kushner. Não dá pra dizer que não. E não dá pra dizer que sim. O que dá pra dizer é que tem um homem escondido ali. Onde é que tá o ponto? Eu falo isso há quanto tempo? Quando você for estudar a Universidade X, de graça, você vai aprender que o anticristo não é anticristo. É a sexta, sinistra, lado esquerdo, de Deus, encarnado, enviado para agremiar a palha. O que é palha? Joio. E jogar no fogo, que é a GT, que é o macro-apocalipse. Aí sim. Em primeiro lugar, o anticristo é a sexta de Deus. Em segundo lugar, o Kushner sendo Rebbe para cabalisticamente ou apresentar o Mashiach ou ser o Mashiach. Mesmo que ele seja o Eliarro que abre caminho para o Mashiach, ele está dentro do que tem que ser feito agora. Ele começa esse segundo governo do Trump sem ser conselheiro, sem caso oficial, mas por fora, poder paralelo no Instituto dos Acordos de Abraão. É ele quem vai desenvolver todas as coisas. Veja, eu acabei de dizer quem foi que recebeu a ligação primeiro do Trump. O Mohammed bin Salman, que deu os 3 bilhões na conta do Kushner, que é líder da nação, a única nação que pode unir 1,5 bilhão de muçulmanos, a Arábia Saudita. Sim. O que o Mohammed bin Salman fizer, todo o universo xiita faz. Todo o universo sunita faz. Até o xiita. Sempre daí o que acontece. Não vai ter acordo com a Arábia Saudita sem resolver o Irã. E o Irã já está sendo resolvido. É uma disputa pela liderança dos muçulmanos, xiitas e sunitas, Irã e Arábia Saudita, dá pra entender? Você realmente quer saber os originais desse texto? Você sabe qual é o contexto de João? Do capítulo 2 até o capítulo 10, você sabe? Para quem é o destinatário que Jesus está falando? Quais são as obras do diabo? Quais são as portas do inferno? É o templo. Quais são as obras do diabo? Aqueles que vieram para matar, roubar e destruir. Quem é que matou ele? Os fariseus. x.tv.br. Não deixe de assistir a série Anjo da Morte. Responde tudo isso aí. Deus já sabe o dia da nossa morte? Sim. Ele determinou o dia da nossa morte? Não. Explica para nós então, amigão, quem é a antiga serpente descrita em Apocalipse? É a mesma serpente do Gênesis. Começa no Gênesis e termina no Apocalipse. É o Ouroboros, é a serpente da Bíblia aqui, ó. Gênesis, Apocalipse. Aí você junta tudo aqui, ó, faz um giro, ó. Encontra tudo aqui, meu filho, ó. É a mesma serpente, assim como começa Gênesis, termina Apocalipse. Tá falando do mesmo jardim, da mesma árvore, do mesmo serpente. Quem é a antiga serpente? O dragão. Quem é a segunda serpente? Jesus. Não é Jesus que foi levantado no deserto, a serpente da cura, da salvação, e Yeshua, a salvação? Por que você acha que a serpente é o símbolo de salvação e de medicina, de saúde, de todas as faculdades? Por quê? É o próprio Deus, meu filho! Deus é dual, não é Satanás, não. Agora, a respeito de Jesus falar do monte, o Thiago Maia, isso é microapocalipse, isso não foi uma recomendação de Jesus, foi um ensino de ironia. Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21. Ironia. Então isso se cumpriu e foi uma zombaria. Tanto é que se alguém lesse esse texto e dissesse assim, eu vou fugir dos montes, não adiantou nada. Porque morreram 66%. Fugindo ou não fugindo, dá pra entender ou não? Sim. Se naquela época não deu pra fugir, imagina hoje. O Apocalipse não é pra fugir, é pra enfrentar. Arquiteto do vidro, porquanto chegará o tempo em que não suportarão... Examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. É lindo, né? É Jesus apoiando a Bíblia, mas não é. Porque na verdade o texto está dizendo... Para os fariseus, examinais, vocês ficam o dia inteiro lendo a Bíblia porque pensam que a Bíblia salva, mas eu sou maior do que a Escritura. É isso que o texto está dizendo. O texto não está fazendo Jesus apoiar a Bíblia. Jesus nem tinha uma Bíblia. Ele diz, me empresta o rolo. Ele nem tinha andado. Jesus andava com rolo? Não. Ele é a Bíblia. Jesus é a palavra. Esse texto que está citando a Conselho dos Ouvidos está falando de quem? De homens que, amontoados em convenções de doutores, não querendo mais ouvir a verdade, criarão seus próprios dogmas. Está falando de poder, de sistema poderoso de templos, de senhores que sentam em convenções poderosas da Batista, da Assembleia, da Congregação Cristã, da Presbiteriana, da Metodista, da Quadrangular, da Católica. De quem está falando? Da tua igreja. Explica para nós então quem foi tentar Jesus depois de 40 dias, o próprio Deus, segundo o seu argumento. Explica você para mim. Se Satanás, o diabo que tentou Jesus, é uma pessoa, como ele conseguiu levar Jesus para cá e para lá?
Se Jesus é o Filho de Deus Todo-Poderoso, você não sabe o texto, eu sei, Mateus 4, Lucas 4. Quem estava lá no deserto? Quem estava lá? Ninguém. Então como é que essa história foi registrada? Hã? Então vamos entender, Tiago Maia, o ego nos faz a gente achar que sabe das coisas. Mas ali, a tentação de Jesus é a tentação dele mesmo. Por que você acha que o diabo só citava a Bíblia? Porque era ele mesmo, era o seu lado mal. Ele estava dando apenas exemplo. O dia que foram registrar esse texto, ele disse, Mateuzinho, vem cá. Mateuzinho, escreve aí. Eu estava lá no deserto quando eu comecei, e uma hora assim que eu estava com muita fome, sede, eu estava quase desmaiando, e veio uma vontade assim, não tem pão? Transforma a pedra em pão. Você é Deus. Todos os padres sabem disso, até o Quevedo sabia. Professor, tem um caso próximo de mim, onde o pai procurava por trabalhos de magia na Umbanda, e um dos filhos começou a ser possuído por daimons. Onde entra o livre-arbítrio do filho? Seria justo para ele? Eu já falei sobre isso, inclusive já contei testificários horríveis aqui. Sim. Como eu não tenho tempo, eu dizer a você o seguinte. Enquanto os filhos estão como animais na inocência, é interessante isso. Quem mexe com o contrato com daimons, quem faz contrato com daimons e os descumpre, se ele cumprir, problema nenhum, mas se ele os descumpre, ou se alguém que trabalha com isso quiser atingir, o trabalho espiritual é para atingir, não vai atingir quem estiver na consciência. Agora, se filhos, afilhados ou animais que não têm consciência, que não chegaram na consciência, por exemplo, crianças de 7, 6, 5, são atingidas sim. Aí você diz, mas isso é muito injusto, mas são inconscientes ou são inocentes. O professor continua sendo injusto, porém, você sabe que independentemente dos daimons e da lei dimensional de Deus agir assim ou não, mesmo que Deus não agisse assim, a própria vida age assim. Porque quem está debaixo da tutela de pai e mãe vai sofrer todas as desgraças de pai e mãe. Não é porque Deus quis agir em livre-arbítrio, os daimons vão atingir crianças por causa do erro do pai que fez o contrato. Mas a vida já é assim. Pensa bem, se um pai e uma mãe se envolverem em drogas, afeta ou não afeta os filhos? Sim. Se envolver em tráfico, se envolver em qualquer coisa que pai e mãe fizer, vai afetar os filhos. A única forma do filho conseguir se livrar de pai e mãe que fazem coisa errada na vida é se eles atingirem a consciência com 11, 12, 13 e sei lá, fugir pra avó, pra tia, não sei, pedir socorro ir na polícia, não sei. Porque enquanto você tá inconsciente ou inocente, você tá debaixo da desgraça que teu pai e tua mãe fizerem. Isso não é porque Deus quer, é porque é assim. A natureza toda é assim. É cruel. Agora, as crianças que sofrem isso, quando elas atingirem a consciência, elas terão uma escolha. Quem tem escolha, o daimon não pode entrar. Não tem que ter legitimidade para isso. Aí é diferente. Marcos? Professor, o chip no cérebro é deixar de crer em Deus, acreditar em Deus? Não, eu acredito que o chip vai ser brilhante. Até estava vendo um filme hoje que diz que em 2030, esse filme se passa em 2030 e em 2030 todo mundo já tem chip. E as pessoas pensam que o chip é ser na mão e na testa. Pensa, meu filho. Não é testa. Não tem nada a ver com a parte da Bíblia. É mais profundo que isso. Então, o chip que vem aí para ciborgue e tudo que Deus faz é perfeito. Na Tecnotel, no reino, tudo será perfeito. Com Jesus, lá na frente, quando a gente transformar tudo. Essas coisas vão ter falhas. O chip vai ter várias falhas. Ele não vai invadir teu cérebro e pensar por ti e mudar sua consciência. Ele vai fazer mal. Porque imagina, é o que eu sempre digo, o templo da alma é o cérebro. É um perigo. Eu gostaria de colocar se ele não tivesse nenhum risco. Mas no contexto que temos da humanidade, das coisas que temos, das coisas que sabemos, de tudo que virá, não, obrigado. Fico só com a lente no olho mesmo. Né? A lente no olho eu ponho.